Sail away with a ball and chain and keep us from the roaring waves. Get her on the voided, but forever we'll be free. So sail away aboard a rig, the moon is full and so are we. Sail. Ei, André Laguna. Goshai, André Laguna e Goshai, né? Quem são estes? Boa tarde, queridíssimo disparador. Estamos com mais uma entrevista, dessa vez com o Goshai, uma cobertura que eu acabei de realizar nesse último fim de semana, 9 e 10 de março. 9 e 10 de março, aqui em Viçosa, Viçosa, Porto Firme, na verdade, que é a cidade do lado, foi longe, hein? E se trata de um RPG estilo live action, em que o pessoal literalmente se veste como seus personagens, se maqueia, fala com seus personagens. E foi uma coisa assim, de um dia pro outro. Uma coisa que começou um dia, terminou na tarde do outro dia. Foi uma grande experiência. Eu trouxe um dos grandes realizadores do evento a gente fazer essa interseção, para ter esse bate-papo e também fazer a interseção com o audiovisual e com o cinema na medida do possível. Então, primeira coisa, quem é o senhor? Quem é você? Qual é a sua ficha técnica? Não, eu chamo Goshai, eu sou formado em História aqui pela UFV e estou no meu doutorado em História também na casa de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, onde eu resido hoje. Eu jogo live action em Viçosa, joguei live action em Viçosa no meados dos anos 90, no início dos anos 2001. Ajudei a narrar, né, a organizar um live action medieval que havia aqui em 2001. E desde então me envolvi com a RV, em 2006, a Associação de RPGistas de Viçosa, que é uma associação informal, né, mas que congrega, faz anualmente um encontro de RPG de Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, e congrega novos jogadores, né, para trocar experiências, novos e velhos jogadores da cidade. E de onde nasceu? Eu já participei de um live action aqui em Viçosa, que era um live de vampiro, mas de onde nasceu essa ideia de live action medieval? Ela veio de onde? Então ela veio da sua relação com a árvore, ela veio de uma experiência antiga, como foi isso? O live action medieval em Viçosa começou antes da árvore, né? A árvore de 2006, o nosso primeiro live action medieval foi em 2001, né? Fronteira de Jequitã, então, é uma tentativa de retomar um pouco os princípios que a gente... O que a gente achava que devia ser o live medieval em 2001, quando a gente fez aquele live, né? São 10 anos depois, numa cidade universitária, onde os estudantes vêm e vão, né? São outros jogadores, né? Mas tem muito daquela proposta de 2001, né? Daquele live de 2001. Começou em 2001, tá certo. Teve um hiato aí de mais de 10 anos. Né? Tá. A gente jogou ao longo do ano de 2001 e agora a gente está com esse live piloto, né? Que aconteceu dias 9 e 10 de março. Nosso primeiro live. Cuja finalidade inicial, a gente não vai se extrapolar ainda, mas cuja finalidade inicial é a extensão, a transposição talvez aí do RPG de mesa para RPG mais sofisticado, para uma modalidade mais sofisticada, um entretenimento. Seria essa a finalidade, vou organizar um live action medieval, porque qual que era o seu objetivo em realizar? Em 2001, quando a gente fez o live medieval que a gente fez em 2001, ele era um live de AD&D, né? Advanced Dungeons and Dragons. E 2001 foi o ano da tradução do Dungeons and Dragons terceira edição para o português, né? Ao longo dos lives daquele ano, dos eventos daquele ano, a gente adaptou o live do AD&D para o D&D. Né? Então ainda era aquele era um live action muito colado no RPG de mesa. Né? Uma tradução, uma tentativa de adaptar o RPG de mesa. Só que o live action tem uma linguagem própria. Ele tem... primeiro porque existe muita narração, mas existe ação também. Os personagens agem, eles têm que subir uma montanha, eles sobem uma montanha, eles têm que entrar na floresta, eles entram na floresta. Né? Isso é radicalmente diferente do RPG de mesa. Né? Um sistema de combate para live action tem que ser muito mais dinâmico do que para um RPG de mesa. Né? No RPG de mesa, muitas vezes os jogadores não estão o tempo todo falando como seus personagens.
né? Quando eles vão perguntar coisas a respeito da ficha, as estatísticas dos personagens, eles saem do personagem e falam como jogadores. Isso pro live action é ruim, porque se a ideia é você ficar 24 horas vivendo como seu personagem, se você para discutir regra ou alguma coisa, você está quebrando aquela experiência que você veio ali para ter, né? Então, um sistema de live action, como a gente pensa, ele é mais simplificado. Ele é principalmente um sistema que roda por trás do live. As pessoas se referem a ele de maneira eufemística, com eufemismo. Ou seja, será que o senhor tem uma poção que possa melhorar a minha saúde? Ao invés de dizer, me dá aquela poção aí com mais 2 de vigor. Eu não posso dizer isso, senão estraga a brincadeira. É uma das maneiras mais eficazes, talvez, de imersão do jogador que se pode conceber, né? Nada melhor do que se caracterizar e falar do tipo estar no local em que acontece. E para que isso tudo se torne realidade, dá para imaginar que a produção deve ter sido mega complicada, deve ter gastado muito tempo, com certeza, tanto questão de locação, de figurino. Dá um resumo pra gente como foi produzir um live dessa magnitude. Quantos jogadores, quanto tempo de preparo? Olha, esse live piloto do Fronteiras de Aquitã aconteceu com 20 pessoas, 12 jogadores, 8 pessoas nos bastidores, 2 deles narradores, que não estavam o tempo todo caracterizados como personagens, né? E outros 6 que seriam só personagens, os coadjuvantes, os antagonistas do live, né? E 12 protagonistas, os jogadores. O fato de ser mega complicado não significa que seja uma mega produção, né? Obviamente que o live não é um produto comercial rentável como é o cinema, que vai ser reproduzido e exibido em milhares de cinemas, nem tem essa função de ser, né? Mas ele tem um custo elevado para um grupo pequeno de pessoas, né? Mas isso é manejável, né? É possível você... Também não é uma coisa que acontece de 15 em 15 dias, né? Então é uma coisa que demora para acontecer, dá tempo para se preparar e fazer, juntar, arrecadar o financiamento para fazer o live, né? As dificuldades comuns, assim, de gestão de pessoas, né, de você motivar a sua equipe, de você as pessoas conseguirem enxergar, né, o futuro daquele projeto e aderir a ele e tal, principalmente que são todos voluntários, ninguém aqui recebeu para fazer o live, nem mesmo eu contribuí assim como os jogadores, né? E o pessoal da organização muitas vezes até arcou com coisas do próprio bolso para fazer com que o live acontecesse com a qualidade que a gente queria oferecer para os nossos jogadores, ainda que os custos do live não estivessem cobertos por isso, né? Pela arrecadação que a gente programou. Mas isso, vamos dizer, é o que a gente topou fazer para um live piloto, né? Para os próximos lives a gente tem noção mais exata de quanto custa um evento desse e vai ajustando, né, o nosso meio de financiamento, de arrecadação para cobrir o live. Tá. Só para a gente ter uma noção, né, de colocar em dados essa informação toda, é de que o live não aconteceu em Viçosa, houve um transporte daqui até a cidade vizinha, cidade de Porto Firme, 25 minutos de carro. Distrito de Porto Firme, 2 barras. Pois é, então já tem toda a questão do transporte, levar a garotada toda pra lá, levar... Transporte, estadia, porque é um acampamento também, então quem tem barraca leva barraca, quem não tem que ter vaga na barraca da pessoa. O transporte foi feito com carona, né? Então quem tinha carro levou o jogador, quem não tinha carro aí sim, gastava gasolina. Essa gracinha toda. Há o gasto, querendo ou não, com o figureiro. Sim, de cada jogador que tem que construir seu próprio figurino. Houve o gasto aí, né? Seus trânsitos, e o trânsito da equipe, vem e volta de Viçosa. Mas houve, estive no local, houve um certo capricho em caracterizar o local. Então não foi simplesmente, vamos aproveitar isso aqui, tá pronto. Não, houve uma caracterização do cenário. Isso é um investimento mínimo. Há pouco tem a questão das espadas, né? Tem a questão do arsenal. Do arsenal. Em 2001, quando a gente começou a fazer, a gente fez o primeiro live action medieval em Viçosa,
Havia em São Paulo um grupo de live action medieval chamado Graal, que introduziu no Brasil a prática do swordplay, né? Que é a luta com espadas de EVA. Né? Mas, vamos dizer, espadas de EVA. De EVA. Sim, é uma espada feita com cano de PVC, revestido de espuma de EVA, enrolada com silver tape. Essas espadas parecem muito aquelas espadas do Final Fantasy, né? São maiores, assim, né? Bastante espuma. E nesse caso os combates acontecem fisicamente. As pessoas realmente se batem com aquelas espadas e tal, porque aquilo é feito para não machucar, né? Acontece que o swordplay, como uma parte do live action, ou lives baseadas em swordplay, o que a gente observa é que esses lives eles focam mais numa dinâmica de torneios, de disputas de clãs, né? Onde o live é basicamente uma batalha medieval, né? Batalha campal, né? Tem em São Paulo também que é a Batalha Campal, que faz esse tipo de evento. Mas então é um live action mais focado na batalha, menos focado no roleplay, né? E em 2001, a gente, pessoas aqui que participavam se lembravam, a gente não gostava muito daquilo. A gente queria fazer de uma outra forma, né? A gente achava ruim usar aquelas espadas que não pareciam espadas de verdade, né? Então, tanto naquele live quanto nesse live, a gente fez réplicas de espadas de ferro, né? Essas espadas são pesadas, essas espadas têm que ser manejadas com cuidado, e por isso elas não têm fio, não têm ponta, mas por isso mesmo elas não podem ser manejadas no combate mesmo. Então o combate ele é feito como em qualquer jogo de RPG, você aposta, tem um fator aleatório, você utiliza seus pontos para poder ver se você acertou ou não acertou. Sem problema. E eu estive no sábado e notei que a passagem do tempo real influenciou também nas decisões ali como narrador da história, o que fazer e tal. Eu reparei que o sol e a escuridão foram um fator crítico. O que você pode explicar dessa dificuldade que você enfrentou como organizador e narrador do evento? Bom, quando a gente prepara uma área, né, vai ser a gente elege as locações e constrói o cenário para o live, né, o que a gente faz é imaginar por onde os jogadores vão entrar, qual o caminho que eles vão fazer e mais ou menos que tempo, né, e programar determinadas ações, né. Então no caso desse live havia uma previsão de que as pessoas ficassem numa parte baixa do vale, uma espécie de pequeno vale onde a gente estava jogando, e a partir de um determinado momento, no meio da tarde, elas avistariam algo no alto da colina e subiriam, né? O que aconteceu, o live começou depois do horário, começou um pouco mais tarde, e quando houve essa subida já estava à noite. Então uma cena de combate, por exemplo, uma cena dramática, né, que a gente tinha planejado para acontecer durante o dia, com uma determinada iluminação, com uma determinada logística, né? A gente tinha preparado para os jogadores subirem esse morro, que demorava um pouco para subir. Lá em cima eles iam encontrar frutas, iam encontrar água, porque você não pode cansar o jogador além da conta. Ele está se cansando, você tem que também, igual uma caminhada ecológica, você não vai ficar andando sem água, sem comida, né? Bom, e aí você chega lá à noite, teve o fator da iluminação, né? Isso tudo são imprevistos, então a gente teve que fazer tochas na hora, a gente carregou tinha um material lá. Por sorte, a gente teve que fazer tocha para iluminar a cena. Então isso é um pouco, vamos dizer, a beleza e a tristeza do live, assim, né? A gente tem que lidar com esses imprevistos. Assim. Mas é parte do jogo. Tá certo. Eu lembrando a minha experiência que tive lá, cheguei, já estava entardecer, custei enxergar o que estava acontecendo. E não imagino como seria estar em on, né, que é o termo do jogo, estar em on, estar no seu personagem, lidando com aquela escuridão toda como algo natural na situação toda. Vamos para a parte mais delicada, que muitas pessoas devem se perguntar, eu me pergunto às vezes, também sou jogador e se trata é o seguinte: não é um jogo para criança, não é um jogo que dá suporte para criança, muito menos para adolescente. É um jogo que demanda tempo, maturidade, estrutura, uma logística que, se eu tivesse 15 anos lidando com isso, eu não ia conseguir chegar até os limites de Viçosa. No entanto,
ainda é um jogo. Sim. Se trata de um jogo, mas é complicado usar a palavra entretenimento, é complicado usar o termo distrair. Afinal de contas, essa jornada toda que você tem com o RPG, como convencer, como aceitar a realidade de que o LARP, ao mesmo tempo que é um jogo interessante para o adulto. Né? Tudo bem que hoje a gente tem videogame, tem PlayStation, tem coisas online, tem o baralho nunca saiu de moda, mas afinal de contas trata-se de um bando de adultos fantasiados na floresta com o sol rachando e mesmo assim tá todo mundo divertindo. Qual que é o segredo? Por que é tão bom e vale o sacrifício de um fim de semana de uma vida adulta? Acho que o nosso lar definitivamente é para maiores de 18 anos, né? Assim, porque nenhum dos nossos organizadores vai se responsabilizar por menores de idade, também porque demanda essa maturidade, né? Então, de fato, você está certo. Por que então que a gente continua jogando, né? Olha, né, cara? Quando a gente é mais novo e joga RPG, vira noites e jogando videogame, por exemplo, a gente tem um hobby, tem uma diversão, e aí acontece da gente crescer e amadurecer e o hobby parecer infantil para nós, né? Ou acontece da gente amadurecer o hobby junto com a gente, né? Então, o Fronteiras de Aquitã é uma experiência de a maioria dos nossos jogadores e dos organizadores também jogaram RPG na sua adolescência, jogaram live action na sua adolescência, mas agora tratam live de uma outra forma, né? Tem outras pretensões com o jogo, que não é que eles tinham quando eles eram adolescentes, né? Então isso é normal, isso é natural, não tem problema assim. Quais são essas pretensões hoje, né? Eu acho que o que a gente acredita que o live action pode proporcionar como entretenimento e não como diversão, porque divertir é distrair, né? Distrair é uma palavra complicada, como você mesmo colocou, né? Larga é uma experiência cansativa, você vai passar o final de semana andando no meio do mato, suando, bebendo muita água, fazendo caminhada, acendendo fogueira, dormindo na barraca. Não é uma situação de conforto de você jogar RPG na sua casa comendo pizza, não é isso. É cansativo, é extenuante, mas é extremamente gratificante. Por quê? Quando você está num jogo de RPG, você está imaginando as coisas, né? Então você não tem a real dimensão do que é carregar uma espada, do que é andar no meio do mato um dia inteiro. Quando você vivencia isso no live action, sua cabeça no RPG pode mudar, né? Muitos jogadores, para muitos jogadores muda, né? Acho que o detalhe mais maneiro de toda a experiência do live foi o manuseio de tochas, porque no sistema lá da Wizard, lá, o que é que seja, do D&D, a tocha dura 6 horas. Ali vocês tascaram querosene ali no esquema lá e assim, tipo, 15 minutos. Quase apagou nossas tochas no meio da floresta, né? À noite. É realmente pra você falar, caraca, mano. Não, é complicado, é complicado. O que é a simulação do mundo real? Então, é outra coisa. A gente tem dois perfis, acho que a gente pode dizer, nesse live ficou muito claro, a gente tem dois perfis de jogadores. Você tem um jogador que está mais interessado em caracterizar o seu personagem, para comer, para conversar, para falar, e você tem aquele jogador que está interessado em caracterizar o personagem para entrar no meio do mato mesmo, para explorar, para suar a camisa. Esses dois jogadores, com objetivos diferentes no live, ambos estão se divertindo, e a gente como organizador tem que fornecer diversão dos dois tipos, com né? certeza. Então, pelo menos esse é um pouco o nosso perfil de jogador do Fronteiras de Aquitã. Quando você prepara um LARP piloto, né, e você tem todo o trabalho que a gente teve para montar o cenário, para montar a história, para montar o sistema, e ninguém recebe nada por isso, todos somos voluntários, estamos pagando para fazer isso. Literalmente pagando para fazer isso. É igual disparador. Bate aquela dúvida, né? Se aquilo que a gente está fazendo vale a pena, né? E esse retorno são os jogadores que dão pra gente. E neste caso, nesse sábado, domingo, 9 e 10 de março, os jogadores deram um imenso retorno pra gente, extremamente gratificante. Toparam todas as loucuras que a gente propôs a eles fazerem e levantaram ideias para os próximos lives, né? Fizeram a gente acreditar que realmente valeu a pena. Com certeza valeu. Digo, parabéns pro seu trabalho. Obrigado aí pela oportunidade. Maluco
acho que essa experiência toda minha, representando o Disparador, começou desde entrar no carro, mandar para fora da cidade, ver aquele lugar isolado e distante. Você se sente que tá entrando num mundo novo e tudo isso sabe de quê? De gosto, talvez, pela, sei lá, por experimentar uma coisa diferente. É como você disse, acho que resume tudo essa entrevista de hoje, é evoluir um hobby. É de começar desde criança brincando com coisas simples e caçar, sabe, procurar coisas cada vez que desafiem mais e a gente até chegar num hobby de adultos, entre os 20 e poucos, 20 e tantos, 30 e poucos anos. E agora o que nos estimula? Drunken pirates read 7 deadly sins. 7 drunken pirates read 7 deadly sins.